Muito bem, vamos então falar aqui sobre o medo de falar em público e vamos falar, obviamente, de reestruturação cognitiva e exposição. Tá? A exposição e a reestruturação cognitiva são duas habilidades, são duas técnicas muito utilizadas e talvez as principais para esse tipo de tratamento. Inclusive, essa aula, né, essa apresentação que eu estou fazendo aqui, ela foi baseada no livro, eu não estou com ele em mãos aqui agora, mas ele se chama, eu vou até mostrar aqui, tá? A gente vai falar sobre também essa questão de entender sobre o medo e como é o processo de tornar esse medo menos intenso. O livro que eu me baseei aqui é Ansiedade Social, Guia do Terapeuta. Inclusive, esse livro aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse aqui foi o que eu me baseei, tá? Ansiedade Social, Guia do Terapeuta. Mas tem também o guia do... Esse aqui eu acho que é o guia do... Isso, ó, Manual do Paciente, né? Inclusive tem esse aqui também. Que aí, obviamente, traz todo o passo a passo, algumas técnicas, muitas técnicas, né? E sim, as principais são, sem sombra de dúvidas, são a exposição e como é que fala? A exposição e a reestruturação cognitiva. Então a gente vai falar aí sobre como entender mais sobre o medo, né, como é que ele organiza esse medo de falar em público, essa ansiedade social, né, um dos elementos aí da ansiedade social é justamente falar em público, e é uma das áreas onde são trabalhadas dentro de um processo dentro de um acompanhamento, né, dentro de um tratamento para uma pessoa que tem ansiedade social, independente do nível, independente se é ansiedade generalizada, se ela tem uma ansiedade social específica, sempre é trabalhado isso porque ajuda a contribuir com diversos elementos que, de certa maneira, influenciam na área, seja específica, seja generalizada. Então, o medo de falar em público sempre traz muitas coisas, certo? Que são importantes, são ricas de serem trabalhadas. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem para falar sobre isso, cara, é o seguinte, tá? E a gente começa com uma pergunta. E a pergunta é esta aqui, ó. Você fica muito mais nervoso do que as outras pessoas ao falar em público? Cara, se você tá, eu não sei o que você está fazendo agora aí, mas se faz essa pergunta, você fica muito mais nervoso do que as outras pessoas quando você fala em público? Quando você vai falar em público, é quando você se percebe, se visualiza falando em público. Você acredita ser muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais nervoso, você acredita ficar muito mais ansioso do que o normal, do que você percebe que as outras pessoas ficam. Tá? Olha, e a gente vai voltar para falar sobre isso, e tem um aspecto bem interessante, então fica aí que tem uma parada bem interessante para a gente falar sobre isso. Mas essa pergunta nos ajuda a perceber o quê? Né, que a forma como nós medimos o nosso problema, né, se nós temos um problema com falar em público, na maioria das vezes é com comparação com as outras pessoas. Pô, tem fulano de tal, né, tem que falar em público, ele consegue falar em público, mas eu não consigo. Principalmente, na verdade, aqui eu adicionaria um outro elemento. Eu adicionaria quando a gente percebe que nós temos um problema para falar em público, quando? Chuta aí, vai. Quando temos que falar, velho. Quando você só percebe que você tem um problema de falar em público, você tem que falar. Né? Obviamente, quando a gente faz essa comparação, né, quando a gente faz uma comparação, nos ajuda principalmente a identificar se nós temos um problema. Muitas pessoas podem dizer que assim, não, eu não sei falar em público. Mas por que você não sabe falar em público? Porque ela teve uma experiência, não conseguiu falar, e ela vê que outras pessoas conseguem falar. Então, pressupõe-se que, se outras pessoas conseguem falar, ela tem um problema. Se todo mundo não conseguisse falar em público, tecnicamente não teria um problema, porque seria comum a todos. E há também, obviamente, quando a gente faz essa comparação, há também uma... eu mudei aqui, fui para lá. Há também uma forma de perceber que nós não somos deficientes, necessariamente. Tá? Porque é muito comum. Tá? Quando você faz essa comparação, você vai perceber que muitas pessoas têm essa ansiedade, esse medo de falar em público. Tá? Não sei se você já fez essa comparação.
Normalmente, a gente pensa no medo de falar em público quando a gente tem que falar em público. Mas, cara, fica aí uma dica. Começa a perceber as outras pessoas falando em público. Sabe? Começa a se questionar. Cara, por que, que essa pessoa consegue falar tão bem em público e eu não? O que, que ela tem diferente de mim? Sabe? O que, que ela faz, o que, que ela pensa, o que ela acredita, quais foram as experiências que ela teve. Faz essa reflexão. Tá? Isso vai auxiliar muito. Isso tem muito a ver com o que a gente vai trabalhar aqui nessa apresentação que eu estou trazendo. Tá? Então, outra pergunta que eu queria trazer para você é essa daqui. Ó. Quanto que isso impacta nas oportunidades da sua vida? Quanto que o medo de falar em público... Tá? E aqui, quando eu falo, falar em público, cara, não necessariamente é só falar em público, mas às vezes abordar uma pessoa nova, às vezes falar numa entrevista de emprego, às vezes abordar uma pessoa para fazer uma venda, certo? Então tem várias situações das quais nós podemos estar perdendo a oportunidade por causa dessa ansiedade social, tá? Específica. E olha só, aí essa aqui é uma outra reflexão que eu trago e que é importante ser feita, tá? Porque se a gente não fizer, a gente pode achar que... E aqui é um ponto interessante, presta atenção, olha só. Se a gente não fizer essa indagação, qual que é a indagação? O quanto... Opa, tá errado isso aqui. O quanto isso impacta nas oportunidades da nossa vida, presta atenção. Se a gente não refletir sobre isso, o que, que vai acontecer? A gente vai evitar pensar sobre isso. A gente vai evitar pensar sobre o medo de falar em público. Por quê? Porque a gente não está sabendo o custo de oportunidade. Né? Ou seja, às vezes, ficar sem falar em público pode ser bom. Mas ficar sem falar em público pode ser muito pior quando a gente percebe os custos de oportunidade. Aquilo que a gente está perdendo por não falar em público. Olha só que interessante essa pesquisa aqui que eles fizeram. Olha só que interessante. O medo de falar em público, aí, né, é uma conclusão que eles tiraram dessa pesquisa, é uma das situações sociais mais difíceis de enfrentar. Claro, eu concordo. E uma das formas mais comuns de ansiedade social relacionada ao sofrimento e à perda de oportunidades. Olha só, relacionada ao sofrimento, inclusive tem que colocar um O aqui, ao sofrimento e à perda de oportunidades. Muito bem. E aí esse estudo conduzido aí por Stein e eu acho que colaboradores, né, em 1996, na cidade de Winnipeg, eu não sei como é que pronuncia isso, no Canadá. Olha o que eles encontraram, cara. Eles fizeram um estudo com 499 pessoas, né, da comunidade lá, da região, e eles perceberam que 167 pessoas, que representam 34% dessa população, dessa comunidade, reportaram ficar muito mais nervosos. Quando ela fez aquela primeira pergunta, né, eles reportaram ficar muito mais nervosos do que os demais. Quando falam para um grande grupo de pessoas. E aqui, né, eles deixam claro que esse grande grupo não foi bem específico, mas assim, dá pra gente imaginar que, seja um grupo, às vezes não precisa, não. Eu não imagino que quando o cara fez essa pergunta, os caras estavam imaginando falar para uma plateia de 10, sei lá, de 2, 3 mil pessoas. Eu imagino que não. Um grande grupo pode ser, às vezes, 5, 10, 15 pessoas. Principalmente pessoas desconhecidas, né? Eu acho que esse é o que mais... pessoas que a gente não sabe necessariamente o julgamento que elas têm a respeito da gente. Pessoas que a gente conhece, a gente pode ter uma impressão, uma ideia, pessoas que a gente conhece suficientemente para a gente criar essa ideia de que as pessoas vão nos avaliar bem, ou assim, elas vão entender se a gente fizer uma merda, sabe? Elas não vão nos julgar de princípio, porque elas vão ter um contexto para nos colocar e não nos rotular tão rapidamente, assim, como um incompetente, como um pé rapado. Então a gente tem uma segurança maior quando as pessoas conhecem a gente um pouco mais. E 114 pessoas, olha só que interessante, reportaram ficar um pouco mais nervosas do que as outras pessoas. Ou seja, olha só que interessante, mais do que 50% dessa população, claro que é uma população lá do Canadá, enfim, é uma população que não dá pra gente generalizar. Mas assim, se a gente for olhar pro nosso ambiente, o ambiente onde a gente convive, cara, eu conheço mais pessoas que, no meu mundo, no meu contexto, eu acredito verdadeiramente que as pessoas que eu conheço, mais do que as metade das pessoas que eu conheço, têm medo de falar em público. E uma grande maioria, tá? Essa é uma grande maioria. Seria bem mais do que 50%, eu imagino, no meu contexto. Ou seja, 50% das pessoas se consideram, né,
pior, vamos colocar essa palavra, piores do que os outros quando no quesito de habilidade de falar em público. Olha, sabe, é muito abrangente e assim, é comum, entende? É uma parada comum, tá? De acontecer. Não é uma coisa que é, sei lá, um transtorno, é uma parada comum, tá? Existem várias explicações que as pessoas tentam explicar por que tantas pessoas assim têm problemas com ansiedade social. Há uma questão evolutiva de que antigamente a gente não tinha um contexto social tão grande, antigamente a gente não tinha um julgamento tão grande, e o julgamento sobre as outras pessoas, né, o julgamento que a gente tem, que as outras pessoas pensam sobre a gente, né, o que eu penso do que você pensa sobre mim, ou o que você pensa do que eu estou pensando sobre você, né, enfim, essa confusão louca que a gente cria na nossa cabeça, esse julgamento ele era muito importante para a nossa sobrevivência, para o nosso bem conviver, enfim. Isso era importante lá para a nossa sobrevivência, e ao mesmo tempo que a gente não tinha tantas pessoas ali. É meio complicado a gente imaginar isso, tá? Dá para a gente criar várias explicações. O importante é você entender as suas justificativas, os seus pressupostos que você está carregando. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Das suas ideias e crenças que você tem que te fazem, né, gerar esse tipo de ansiedade, esse medo, né? Essa fobia de falar em público, né? Quando você está e tudo mais. Quando você, enfim, tem essa responsabilidade, enfim, e treme na base. Tá? E olha só olha o ponto aqui que eles trouxeram. Né? No total, 10% das pessoas entrevistadas reportaram que o medo de falar em público resultou em grande interferência em suas atividades no trabalho. Cara, você vê aqui que, não, embora 50%, quase mais do que 50% perceberam que elas tinham mais deficiência, olha só que interessante isso, né? Embora mais do que 50% das pessoas perceberam que tinham um déficit maior de falar em público do que os outros, ou seja, se sentiam mais nervosas do que os demais, em maior e menor grau, mas se sentiam mais do que os outros. Embora mais do que 50% das pessoas falassem isso, uma quantidade aparentemente pequena percebeu problemas, percebeu inferências nas suas atividades. Percebeu problemas. Aqui me parece que não é um soma com o outro. Desculpa. Aqui pode ser que essa pessoa aqui que percebeu inferência na atividade de trabalho também percebeu na vida social. Então não necessariamente a gente somaria 2 com 1, com 4, com 8, que é diferente daqui. Eu acho que uma pessoa avalia ou muito mais nervosa, ou um pouco mais nervosa. Então aqui dá pra gente somar que seria mais de 50%. Aqui eu já não sei. Aqui me parece. Mas assim, 10% das pessoas reportaram que o medo de falar em público tem grandes diferenças. Isso aí. Então, olha só. Mas vê que é interessante. Vê que é interessante isso. É mais fácil. Olha só, é mais comum. E esse é um problema que você tem que evitar, cara. É mais comum. Muito mais. Tá? Muito mais. Eu estou dando uma ênfase aqui com base no meu contexto também, né? As pessoas perceberem... Calma aí, deixa eu puxar pra cá. Perceberem que são deficientes em habilidades sociais, que seria falar em público, tá? E outras mais. Ou seja, é muito mais comum as pessoas perceberem que são deficientes disso do que perceberem o impacto disso na vida delas. Sabe qual é o grande problema? Sabe qual é o grande motivo disso aqui acontecer? Eu vou chutar. Tá? Não sei se tem uma análise. É visão de curto prazo versus de longo prazo. Cara, esse aqui tem um fator muito importante, cara. Deixa eu ver se eu reduzir um pouquinho aqui. Esse aqui tem um fator muito importante, cara. Visão de curto prazo versus de longo prazo. Por quê? A pessoa que tem uma visão de curto prazo, ela é imediatista. Ela quer escapar a todo custo daquela ansiedade. A pessoa que tem uma visão de longo prazo, ela sabe que escapar dessa oportunidade hoje vai te trazer um prejuízo no futuro, embora ela tenha uma vantagem no momento presente. Então, quantas pessoas... Só que ainda mais no Brasil, tá? Se no Canadá tinha essa disparidade
mais do que 50% percebeu esse déficit e só 10% percebeu que isso causava prejuízo, eu imagino no Brasil, é uma cultura, eu não sei como é que é o Canadá, na verdade, né? Mas eu imagino que o brasileiro seja mais impulsivo, mais imediatista ainda. Tá? Então, olha que louco. Quanto mais nós criamos uma visão de longo prazo, ou seja, aquilo que eu faço hoje, tá? O que significa uma visão de longo prazo? Aquilo que eu faço hoje impacta amanhã. Sabe? É isso, uma visão de longo prazo. E esse amanhã, obviamente, é uma metáfora, né? Sei lá, não sei o que é. Entendeu ou não? A visão de curto prazo cara, eu só quero resolver o meu problema agora. Entendeu? Só quero resolver o meu problema agora. Muito bem. Visão de curto prazo é urgência e emergência. Na verdade, não ir no médico. Visão de longo prazo vou no médico hoje, porque se eu tiver algum problema, eu vou me antecipar a ele e não deixar que fique pior no futuro. Tá? Basicamente isso. E isso faz, obviamente, essa dualidade, essas duas formas das pessoas de lidarem com o dia a dia. Tá? Isso aqui é muito treinável, tá? Isso é muito treinável. Eu era muito imediatista. Tá? Aprendi muito a ter essa visão de longo prazo com a minha esposa, principalmente. Tá? E os familiares dela. Isso foi uma influência muito boa para mim. Hoje eu vejo a importância de a gente ter uma visão de longo prazo, como que melhora nossas decisões no momento presente. E justamente a gente fazer esse shift, de mudar essa ideia de imediatista para uma visão de longo prazo, nos ajuda também a perceber as oportunidades que a gente está perdendo hoje. Sabe? Inclusive, olha só que interessante, quando a gente olha para trás e percebe atitudes que nós tivemos no momento lá atrás, né? Oportunidades que nós dissemos não, quando deveríamos ter falado sim, mas a gente disse não por medo. Diversas situações que a gente fugiu, né? A gente não aceitou aquela ligação, a gente não falou com aquela pessoa, a gente não mandou aquela mensagem, que se a gente tivesse feito, a gente poderia ter tido aproveitado uma grande oportunidade. Tá? A gente fazer esse olhar para trás também nos ajuda a perceber isso. Olha só que interessante isso aqui, cara. Não sei se você está sacando, mas a gente fez uma análise aqui dessa parada e a gente percebeu uma lógica aqui. Não sei se, eu acho que o autor não percebeu essa lógica. O autor não percebeu essa lógica. Senão eu teria colocado aqui. Mas eu fiz uma análise sobre essa dualidade, né? Sobre esses dois elementos. E o que difere as pessoas que reconhecem aquilo que tem. E aí você deve estar se perguntando, mas por que é importante a gente perceber que tem um impacto? Porque isso gera dor. E dor, no momento presente, faz com que a gente pense, reflita e na maioria das vezes toma uma decisão, né? Toma uma decisão de mudar. Muito embora essa decisão de mudar pode não se perpetuar, mas pelo menos nos gera um incômodo e que pode gerar uma mudança positiva. Tá? E aqui, a ideia desse canal aqui também é gerar uma mudança positiva de alguma maneira e gerar talvez um incômodo, se isso for necessário. Tá? Então, eu queria trazer aqui um elemento que é da minha vamos dar continuidade, né? Eu queria trazer um elemento aqui que é da minha experiência própria, né? Quando eu ia falar em público e eu sentia uma alta ansiedade, tá? Na verdade, o que eu quero falar? Quando eu ia falar em público e quando não. Tá? Enfim, no passado, quando eu ia falar em público e sentia uma alta ansiedade, o que acontecia? O que eu percebi? O que acontecia? Eu percebi que meus pensamentos, eles eram incoerentes. Tá? O que a gente chama na TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, que inclusive aquele livro lá que eu mostrei para vocês, ele está baseado na TCC, que é uma das principais abordagens para o tratamento de ansiedade social, e entre outros transtornos. Eu percebi que meus pensamentos, eles eram incoerentes. E o que eu quero dizer com pensamentos incoerentes? Tá? Aqui alguns exemplos, né? O que as pessoas estão pensando? Sabe de mim? Será que as pessoas estão... Será que eu estou me saindo bem? Isso... Só que assim, esse é um pensamento ruim? Não necessariamente. Depende do resultado que ele causa. Por exemplo, o que as pessoas estão pensando?
Se eu ficar matutando, imaginando, qual que é o lance? Não é que o que as pessoas estão pensando é um pensamento negativo. Ele seja um pensamento negativo. O que é um pensamento negativo é o que vem depois. Nossa, eu acho que as pessoas estão reparando na minha roupa. Eu acho que as pessoas estão reparando em alguma coisa, sei lá, sabe? E a gente gasta tempo e energia com isso. Agora, as respostas que eu tinha para esse tipo de pensamento não condiziam. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. As respostas que eu tinha para essas indagações não condiziam com a realidade. Não condiziam, cara. Elas eram, sabe, eram incoerentes. Incoerentes é a melhor palavra. Tá? E aí você pode estar pensando, por que não condiziam com a realidade? Até porque, afinal, eu estava ali olhando para a realidade como ela era. Por que ela não condiziam com a realidade? Não sei te dizer. Não sei dizer, mas eu tenho uma hipótese, tá? Que é com base na experiência própria e também tem alguns conteúdos que tem a ver, né? Alguns elementos que tem a ver com a minha experiência, na verdade, com a TCC. O que acontece? Nós criamos uns certos pressupostos. E o que quer dizer pressuposto, tá? E que na TCC a gente chama de crença também, crença intermediária, crença, enfim. Mas a gente cria um pressuposto, tá? O que é um pressuposto? Tá? Só para eu mostrar para você aqui. Pressuposto. O que é um pressuposto? Vamos ver se você vai conseguir ver aqui. Eu acho que você não vai conseguir ver. Tá. Pressuposto é aquilo que se supõe antecipadamente. Tá? Um pressuposto. Deixa eu ver se eu consigo ver. Pressuposto é aquilo, tá? Aquilo que se supõe antecipadamente a uma pressuposição, uma conjectura, uma suposição. Você pressupõe antecipadamente. Muito bem. Tá? Uma crença, uma ideia que você tem, que você carrega ela com você, nas suas interpretações. Tá? Então, é como se eu fiz uma analogia, eu vou ter que trazer ela aqui, eu vou falar com ela, eu vou falar sobre ela depois, ela está bem aqui, ó. Ela está... Cadê ela? Ela está aqui, ó. Xícara cheia. Vou copiar ela aqui, a gente volta ela na xícara cheia depois. Cadê? Volta. Me perdi. Aqui. Tá? Então, o que acontece, cara? A gente chega para uma certa experiência na vida com a xícara cheia. O que isso quer dizer? A gente está cheio de coisas, não permitindo que novas análises sejam feitas. Tá? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Tá? Mas basicamente são pressupostos, são ideias, são crenças que a gente tem e que a gente vai buscar confirmar isso, né? Através das explicações que a gente dá para as outras pessoas. Por exemplo, você já viu alguém que chega e faz uma explicação muito maluca sobre a realidade? Tipo, por exemplo, tipo aquelas... Não sei se tem uns filmes, tem algumas coisas assim. Não sei se tem na realidade, mas tem uns malucos desse jeito. Sei lá, um cara acha que a mulher não atendeu porque ela tá traindo ele. Sei lá, alguma ideia dessa. O cara tem um pressuposto, uma crença, de que a mulher vai trair ele, de que ele não é bom o suficiente, de que ela não é confiável, de que sei lá o quê. O cara tem algumas ideias. E aí quando ele vê uma situação acontecendo, essa crença já é logo ativa. Tá? Isso faz, né, com que nós interpretemos o mundo sempre considerando esse pressuposto. Sempre considerando essa crença antecipada que nós temos a respeito das coisas. Né? E principalmente, nós não desafiamos essas ideias. Será que é isso mesmo, cara? Será que é isso mesmo? A gente não desafia isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, algumas técnicas que envolvem esse processo. Tá? Beleza. Então, há uma necessidade de a gente organizar melhor os nossos pensamentos. Tá? Há uma necessidade de a gente organizar melhor os nossos pensamentos. E quando eu falo de pensamentos, é a forma como a gente interpreta o mundo. Tá? E tem muito a ver com isso aqui, ó. Senso de coerência.
Tá? O que isso significa? Inclusive, tirei isso aqui desse artigo da Pantusa, escrito em 2020, até recente. Ele fala sobre a crença de coerência e o medo de falar em público. Tá? Vou deixar aqui essa referência, possivelmente aqui embaixo do vídeo, beleza? Muito legal o texto, inclusive. Lá, eles falam sobre o senso de coerência. Tá? Aqui, obviamente, eu trouxe um significado do que significa coerência. Que tem uma relação com ligação, nexo ou harmonia entre dois fatos ou duas ideias. Ou seja, quando eu crio uma coisa de ela está me traindo porque sei lá o que está acontecendo, será o que aconteceu, ou ela está de mal comigo, isso acontecia muito com minha esposa, eu com minha esposa. Eu via ela meio mal e eu achava já que ela estava mal comigo, sabe? Só que e aí que tem um ponto importante. E aqui está a sacada, tá? O problema não é esse pensamento desconexo. O problema é a gente... Será que é isso mesmo? O problema é que a gente não a gente está com a xícara vazia, a gente cheia, a gente não tem interesse, parece, de validar essa ideia. Mas será mesmo que ela está mal comigo, velho? Deixa eu ir lá perguntar. Deixa eu ir lá... Não, mas a gente... Ao invés de fazer isso, a gente já age como se ela já estivesse de mal comigo. A gente já age como se as pessoas estivessem julgando a gente. Entende ou não? Não, o problema não é o pensamento desconexo, o pensamento incoerente, mas a resposta que nós damos a isso. A resposta, muitas das vezes, comportamental. A atitude que nós temos diante daquele pensamento. Porque esse pensamento pode ser benéfico. Por exemplo, se eu estou numa apresentação e eu estou achando que as pessoas não estão entendendo, eu posso desviar. Primeiro eu posso validar. Se for uma plateia pequena, um grupo pequeno, eu posso validar. Ei, pessoal, vem cá. Tá tendo conexão? Vocês estão entendendo aqui alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Não sei, me parece que vocês não pegaram a parada. Primeiro você valida. Beleza, a galera confirmou. Não, realmente, Lucas, não tá legal, sei lá, tá meio confuso. Beleza, eu volto e vou tentar explicar de uma outra maneira. Entende? O problema não é esse pensamento incoerente. Presta atenção nisso. É a resposta que nós damos. Se nós carregamos esse pensamento e vamos começar a agir a partir disso, ou se nós vamos validar esse pensamento e vamos mudar a nossa... Se isso for validado, a gente muda a forma como a gente está agindo. A gente aperfeiçoa isso. Essa capacidade, inclusive essa capacidade... Presta atenção, cara. Calma aí, deixa eu pegar. Essa capacidade de a gente se antever, talvez, ao ambiente, a um possível pensamento que as outras pessoas possam estar tendo sobre nós, é uma capacidade muito válida. Porque a gente consegue se antever uma coisa, a gente consegue validar e depois, se precisar, alterar a rota, mudar o nosso comportamento, mudar a nossa atitude que a gente está tendo. Então é importante fazer isso. Só que o problema é quando a gente tem um pensamento, a gente não valida isso, a gente não desafia isso. A nossa resposta a esse pensamento que é um pressuposto, é um julgamento, é um pensamento automático, a gente pode dizer, né, segundo a TCC, é uma resposta disfuncional, que só cria ansiedade e acabou. Criou ansiedade, caraca, será? Eu fico ali, será? E aí, se for? Não sei, sabe? Eu não reflito sobre isso. Eu não questiono isso. Entendeu? Esse é muito louco. Achei que estava vindo alguém aqui. Então, coerência é nós criarmos essa ligação, essa conexão entre as ideias. Tá? O senso de coerência ele reflete a capacidade de uma pessoa a responder a situações estressantes e é considerado o conceito central dessa teoria aqui, que é bem difícil de falar, salutogênica. Tá? Essa teoria preconiza que fatores prejudiciais ao indivíduo, olha isso que interessante, né? Fatores prejudiciais ao indivíduo pertencem, em parte, ao ambiente, em parte, e a outra parte pertence à maneira como esse indivíduo enfrenta esses fatores. Beleza? Basicamente, a parte como a gente... em parte é o ambiente, efetivamente, e a outra parte é a maneira... Agora, ele não diz exatamente qual... Né? Mas, assim, a maneira como nós enfrentamos esse ambiente, os fatores, o contexto, é o que está sobre o nosso domínio. Né? A gente consegue, sim, influenciar muito o ambiente, mas, mesmo assim, para a gente influenciar o ambiente, está ligado com a maneira como a gente enfrenta os fatores, né? Teve uma vez que eu estava numa aula, eu achava muito interessante, né? A gente estava numa aula de psicologia da faculdade, e o professor estava falando sobre
Se eu não me engano, eu acho que era condicionamento respondente, né? Que basicamente o nosso comportamento ele é modulado pelas consequências e punições que nós temos. Então, e a consequência e a punição ela é muito resultado do nosso ambiente, né? Então, meio que o ambiente molda o nosso comportamento. Como se não tivesse livre-arbítrio, né? Tem essa ideia, né? Você não tem livre-arbítrio. Na verdade, o que manda no seu comportamento é o seu ambiente. E hoje a gente entende, né? Muitos psicólogos entendem que não é bem assim. Tem o elemento ali do nosso cognitivo e tal. E aí, cara, o professor estava falando sobre isso, aí veio um aluno e falou uma parada interessante. E se o nosso ambiente ele é muito hostil, prejudicial e as pessoas meio que tipo, as pessoas não dão espaço para a gente poder crescer e ser muito opressor e tal, sei lá, alguma coisa assim. Ou seja, eu não lembro se exatamente foi essa pergunta, eu me lembro um pouco da minha resposta. Foi o seguinte, eu falei, cara, se esses caras estão lá e eles criaram esse ambiente estressante, um ambiente opressor, cabe a você não necessariamente fugir desse ambiente. Não, eu não quero ficar nesse ambiente porque esse ambiente é estressor, sabe, as pessoas aqui só querem te oprimir, querem te jogar para baixo, sei lá, né? A minha resposta foi eu falei isso e falei o seguinte, se esses caras chegaram lá, é porque eles foram persistentes. E aí, uma vez que eles conquistaram espaço e poder e domínio, eles estipularam as regras como é que a parada vai ser. Agora, cabe a você, se quer um ambiente diferente, ter persistência, ter coerência, né? Ter uma maneira mais... E aqui a gente vai falar, eu vou continuar com a minha resposta, calma. Olha só o que ele diz aqui, ó. Calma, cadê o senso de coerência? Ele diz o seguinte, ó. Ele fala das três características do senso de coerência, e uma é considerado componente comportamental, está relacionado à capacidade de conduzir uma situação de forma individual. A capacidade de, por meio de pessoas invadidas, ou seja, conduzir a situação, né? Talvez modular ali um pouco o seu ambiente. A significância, um outro componente, que é um componente motivacional, a capacidade de encontrar sentido na situação. Entende ou não? O que eu estava querendo dizer? Cara, se você está no seu ambiente, se você foge, já era. Agora, se você encontra um sentido, se você se compromete a ter persistência, paciência, entusiasmo para conduzir essa situação de maneira individual, né, para que gere uma transformação, gere um impacto, e você chegue a um ponto que tem um domínio, tem um poder, tá? Tem uma certa capacidade de controle sobre esse ambiente, agora você pode instaurar uma nova realidade nesse ambiente. E as pessoas que vão vir depois de você vão vir num ambiente que é menos hostil, que é mais acolhedor, mais compreensivo, seja lá como você gostaria que fosse. Então essa foi a minha resposta para ela. Eu achei bem interessante isso, porque às vezes a gente pode colocar muito poder sobre o contexto, sobre o nosso ambiente, mas a única coisa que tecnicamente a gente tem poder é sobre como a gente vai reagir àquilo. E, obviamente, a gente tem que entender que o ambiente ele vai se moldar a partir do momento que nós vamos agir de uma maneira diferente. Tá? Muitas das vezes a gente cria essas expectativas a respeito do ambiente, né? A respeito dos nossos pais, a respeito dos professores, a respeito do meu chefe, a respeito dos políticos, de que eles vão fazer alguma coisa por mim, de que eles deveriam, né? Eles deveriam fazer algo por mim, mas que nós poderíamos, na verdade, e nós temos um dever de assumir aquilo que nos cabe, aquilo que está em nossas mãos, em nosso poder, beleza? Que é a nossa capacidade de interpretar essa situação, de responder a essa situação, né? A maneira como o indivíduo enfrenta esses fatores, enfrenta o seu ambiente, beleza? E aí você pode estar se perguntando, tá, Lucas, mas isso é muito simplista, né? Isso é aquela ideia de good vibes, de pensamentos positivos e tal. Cara, de certa maneira, tem isso também, sabe? Só que embelezaram demais essa parada, entendeu? Cara, a vida não é isso. Não é embelezar a realidade, a vida não é mil maravilhas. E uma das coisas que, inclusive, eu indico, é você começar a ter contato com situações bem catastróficas para você perceber como que a vida é difícil. E talvez até para você se constranger quando você fica apegado a coisas efêmeras. Tipo, nossa,
como eu gostaria, sei lá, né? Tipo, fica nervoso porque você não foi tomar sorvete, sabe? Fica nervoso porque você não foi na balada, sei lá, porque, não sei, né? O cara lá não respondeu sua mensagem, tipo, sabe? Assim, porra, tem tanto bagulho doido e você tá aí. Então, não é embelezar necessariamente a realidade, tá? Mas a gente tem mais a ver com funcionalidade. Tem mais a ver com funcionalidade. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Tá? Não, eu já expliquei isso aqui, né? Já falei com. Cara, se você tem um pensamento e a sua atitude em frente a esse pensamento é ficar paralisado, ansioso, mordendo. Ai, caralho, quase não machuquei, velho. Mordendo as unhas, sabe? Nervoso, suando pra caramba. Cara, isso não é funcional, velho. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Funcional pô, tive o pensamento. Como é que eu valido? Como é que eu valido isso? E como é que eu modulo meu comportamento para que eu possa amenizar caso isso seja verdade? É isso. Esse pensamento tem que ser um sinal para você, um alerta para você lembrar de uma coisa que é importante para você. Você se importa com a sua imagem, você se importa com as outras pessoas, você se importa com várias coisas. Mas o problema se eu me importo com o outro ali, se eu estou preocupado com o que o outro está pensando sobre mim, se eu estou preocupado com a experiência que o outro está tendo, e fico ali, paralisado, ansioso, às vezes eu penso na ansiedade, né, como uma inação. Porque a ansiedade, de certa maneira, ela prepara a gente para a ação. Véio. Não sei se você reparou isso. Inclusive, muitos especialistas vão explicar a ansiedade. Inclusive, eu acho que, se não me engano, tem um documentário na Netflix que ele fala bem interessante. Ele explica todo o mecanismo, assim, né? Como se a amígdala ativasse uma parada, é uma bolinha. Sabe aquelas bolinhas que vai. Não sei se eu vou conseguir achar isso aqui. Mas é uma bolinha que ativa uma coisa, abre outra e tal, não sei o quê, e aí meio que organiza o seu organismo, né? Ou seja, prepara o seu organismo para a fuga, para a ação, sabe? Coloca o seu organismo para a ação. É por isso que é difícil você dormir com ansiedade. É porque, tecnicamente, era para você estar agindo, era para você estar fazendo alguma coisa. Então, eu vejo que a ansiedade, e principalmente quando ela se torna um transtorno, tá? Isso é a minha análise, tá? Inicialmente. Eu ainda não encontrei nenhum artigo falando sobre isso. Vou pesquisar sobre isso. Mas é a inação, cara. Porque a ansiedade, tecnicamente, ela tá te preparando o nosso organismo para agir. E aí, diante da ansiedade, você freeze, você fica paralisado. Você fica igual aqueles bichinhos que diante do medo, certo? Ela se faz de morto. Porque não sabe o que fazer. Então, a gente tem que preparar ações. A gente tem que refletir, questionar quais são as ações que a gente precisa fazer. Tá? Inclusive, eu vou falar aqui no final sobre a comunidade, né, que a gente está preparando, organizando para a gente lançar, para a gente abrir, né, as inscrições, que é justamente isso, sabe? Que um dos propósitos é a gente juntos, né, principalmente ali eu liderando, a gente pensar em ações, em possibilidades de ações, para a gente fazer dentro do nosso contexto específico. Inclusive, a gente trabalha muito com o nosso contexto específico, o contexto dos participantes ali da comunidade. Quais são as ações que a gente pode fazer? Tá? Para a gente pegar essa energia da ansiedade e aplicar em alguma coisa. E isso gerar um benefício. E aí ficar igual eu fico hoje. Talvez alguns aí que estão vendo também se identificam. Ficar igual. Cara, a ansiedade é uma energia, sabe, uma parada que te move para agir. E você fica mais animado, porque você sabe que aquela ação vai gerar um resultado. Vai gerar uma parada legal, entendeu? E aí você fica agradecido, inclusive, pela ansiedade. Pô, obrigado por ter me lembrado disso. Que aí eu posso agir e posso gerar alguma coisa positiva no futuro. Tá? Então, tem mais a ver com funcionalidade, né? Não é embelezar. Ou seja, quando a gente vai modular nossos pensamentos, tem mais a ver com funcionalidade. Como é que eu trato isso? Como é que eu resolvo isso? Tá? Certos pensamentos, eles não têm uma função bem clara. Tá? A não ser te encher de ansiedade e você ficar paralisado aí, igual aqueles bichinhos que ficam mortos lá diante de um predador. Tá? Então, olha só que interessante. Né? A gente falou sobre muito isso, que é compreender, tá? Talvez o principal conteúdo, a principal proposta aqui desse vídeo, dessa apresentação, que é sobre o SOC, que é o senso de coerência, sense of coherence, acho que é assim que pronuncia em inglês, é compreender o que acontece ao nosso redor. Tá? O processo e compreensão significa o processo psicológico que indica o entendimento do significado de algo. Mas só que, porque às vezes
Por que eu coloquei isso aqui? Porque quando eu digo assim, cara, você compreendeu? Eu não sei se você já percebeu isso. Você vai falar com algumas pessoas, algumas coisas que são meio complexas. Inclusive o vídeo aqui. Eu aposto, se eu chegar pra você, comenta aí, aqui nos comentários, o que você entendeu sobre esse vídeo. Meu irmão, você vai falar um monte de coisa que não tem nada a ver com o que eu falei aqui. Primeiro, porque você vai trazer o seu contexto, suas experiências. E que tá tudo bem. Aí você vai pegar o que eu falei aqui e vai atribuir ao seu conhecimento, seus conhecimentos já pré-concebidos e vai criar uma nova ideia. Beleza. Mas vai ter uma galera que não vai entender nada. E que vai distorcer a parada. Por quê? Porque ela tem pressupostos. Ela não está aberta aqui para uma nova ideia. Ela vai tentar pegar aquilo que eu estou dizendo e encaixar na sua realidade. Para confirmar aquilo que ela acredita, para confirmar um julgamento que ela teve sobre mim inicial, sobre mim, eu, Lucas mesmo, ou outras coisas. Entende? Então ela não vai. Aí, se eu tivesse uma conversa e falasse, cara, o que você entendeu do que eu falei? Ou o que significa tudo isso que eu estou falando para você? Talvez a pessoa, sabe, não compreendeu necessariamente o significado que eu estou querendo dizer aqui. Tá? Não é porque ela é burra, mas é porque ela está apegada talvez a pressupostos. Entendeu? E ela não demonstrou interesse. Inclusive, esse é um dos principais elementos que eu vou mostrar aqui, que é você demonstrar interesse pelo que as outras pessoas pensam, acreditam e tudo mais, como que isso influencia também a nossa capacidade de ser mais coerente, né, de ter pensamentos mais funcionais. Tá? Então, o SOC, né, que é a dimensão... Aí, olha só. Para mensurar o SOC, que é a sociedade, ó, é o senso de coerência, eles abordam as dimensões utilizadas para mensurar o SOC, abordam os aspectos de saúde emocional e são divididas em 3 dimensões. Compreensibilidade, que é basicamente compreender o que acontece ao nosso redor, tem uma explicação aqui em cima também. Maniabilidade, que a gente falou inclusive, e significado, e significância. A compreensibilidade é o componente cognitivo e se refere à capacidade de entender o que acontece ao nosso redor. Tá? Entender efetivamente o que acontece ao nosso redor. Não é julgar. Não é a gente ter uma ideia pré-concebida e, sabe, é difícil explicar esse conceito. É difícil explicar. Só que nós não buscamos compreender as coisas. Por quê? Nós estamos cheios de julgamentos pré-concebidos. Cara, eu não sei se vocês conhecem essa fábula aqui da xícara cheia. Ela é uma fábula. Eu abri ela aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu abri aquela mais cedo. Acho que ela vai estar aqui. Histórico. Opa, que eu não. Aqui, ó. Vou deixar aqui embaixo, cara, para você ler sobre isso. Se a internet ajudar, nós. Mas basicamente é um mestre que vai falar ali com o seu discípulo. E aí o mestre pede para o discípulo encher a xícara dele. E aí o discípulo vai enchendo, aí transborda, cai água, tudo e tal. E aí o mestre pede, continua, vai. E aí o mestre retruca. Não, o ensinamento que isso nos traz é que para caber mais chá na xícara, a xícara precisa estar um pouco vazia. E em xícara cheia não cabe mais chá. Assim também nós somos. Assim é a nossa cabeça. Quando achamos que sabemos de tudo, olha só isso. Quando achamos que sabemos de tudo, quando temos muitas certezas. Teve alguém que já falou isso. Cara, é mais difícil de você tirar uma certeza da cabeça da pessoa, sei lá, do que colocar outra certeza, alguma coisa assim. Quando a cabeça está totalmente cheia de verdades, então a nossa cabeça não tem espaço para mais nada. Novos ensinamentos e percepções não conseguem chegar. Cara, é isso. Novos pensamentos. Olha, tá vendo? Top isso aqui. Linda explicação do que tudo que eu estou falando até agora. Concluído, é necessário ter permanentemente a nossa cabeça um pouco vazia para poder aprender as mudanças. E é engraçado que ele enfatiza que é um pouco vazio, que não é para você, tipo, desacreditar de tudo que você tira. Mas é você estar aberto a coisas novas. As coisas que valem, você mantém, você deixa. Tá? Mas as coisas que não valem, você joga para fora de novo. Não faz sentido. Tá? Para poder aprender as mudanças da realidade que nos cercam, sob o risco de nos divorciarmos da realidade. Não entendi esse divorciarmos. A nossa cabeça um pouco vazia para poder aprender a mudança da realidade, sob o risco de... Tá. Nossa certeza vem do que vivemos no passado. Olha só.
Nossa certeza vem do que vivemos no passado, mas o passado já passou. E o que acontece hoje não necessariamente pode ser interpretado à luz do passado. Isso seria o mesmo que caminhar em uma noite escura para frente em um caminho desconhecido, com uma vela acesa às nossas costas, iluminando o caminho já percorrido. Então, enfim, relaxe e deixe sempre a cabeça um pouco vazia para aprender um pouco mais, beleza? Essa é a metáfora da xícara cheia. Eu acho que faz muito sentido e explicou muito do que eu estou tentando trazer aqui, né? Vamos voltar aqui para nossa apresentação, então esvazia aí a xícara, tá? E aqui a gente fala meia idade, já falei, já estamos bem adiante aí do nosso negócio. Então, construindo, rapaz, tem bastante coisa aqui ainda, hein, cara? Tem bastante coisa, então curte aí o vídeo, tá? Já dá um joinha aí se você está gostando dessa parada. Se está aqui até agora, eu acho que você está curtindo. Depois deixa um comentário aí também, que é interessante, o que você percebeu. Deixa aí o seu pega a tua xícara aí e deixa aquilo que está transbordando aí um pouquinho no comentário. Construindo uma cognição coerente, tá? Então como é que a gente faz isso? Primeira coisa, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Pensamentos automáticos. A gente tem pensamentos automáticos. Olha, tem uma parada aqui que eu não sabia. Eita. Shift. Olha, isso aqui eu não sabia não. Mas vamos lá. Ó, pensamentos automáticos, certo? Será que eu estou ficando louco? Será que estão achando que eu estou louco? A plateia entendeu o conteúdo que foi... Isso aqui, inclusive, isso aqui, segundo aquele livro lá que eu apresentei para vocês, né, são os principais pensamentos que permeiam a cabeça aí dos ansiosos sociais, tá? Será que estão me achando louco? A plateia entendeu, o conteúdo foi abordado com clareza, quando eles vão falar em público, né? Preocupação com a qualidade do desempenho do indivíduo, se concentra na visibilidade dos sintomas. Isso aqui é interessante, tá? Esse elemento aqui se concentra se as pessoas estão percebendo que ela está ansiosa ou não. Ou será que as pessoas estão percebendo que eu estou suando? Será que as pessoas estão percebendo que eu estou, sei lá, mexendo demais aqui e tal? Esse é um aspecto bem interessante. Então, o que a gente tem que fazer? Isso, cara, isso aqui não... Mais uma vez eu digo, isso aqui não é um problema, velho. O problema é o que você vai fazer com isso. Entendeu ou não? Porque a gente precisa construir avaliações mais realistas. Porque uma vez que isso bate na sua cabeça, tá? E aí, obviamente, você não vai chegar no meio do público e você vai... Será que as pessoas estão me achando louco? Não tem como você fazer isso no público. Então é importante que você faça isso previamente. Ou é importante que, diante de uma experiência que você teve, posteriormente àquela experiência, você avalie os pensamentos, os medos, as ansiedades que você teve. Cara, quando a gente tem... Presta atenção. Quando a gente tem experiências emocionais, de alta emoção, a gente tende a lembrar muito bem dos pensamentos que estavam passando na nossa emoção, naquele momento que a gente estava com aquela emoção. A gente lembra muito bem, a gente lembra o significado que aquilo estava representando pra gente. Então é legal, cara, é muito importante. Na verdade, não é legal, é muito importante. Diante de uma situação em que nos trouxe muita ansiedade, a gente depois vir e escrever. Escrever mesmo. Posteriormente. Antecipadamente também é importante, mas posterior a gente vai ter muito repertório, a gente vai ter muita experiência ali, do qual a gente pode se debruçar e questionar sobre aquilo, a gente pode refletir sobre aquilo, abrir um mapa mental, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que inclusive ensino em todo lugar que eu puder ensinar como que você consegue construir um pensamento concatenado que não seja linear necessariamente. Algumas pessoas se acostumam mais com linear, mas o nosso pensamento ele tende a ser menos linear, ele tende a ser mais complexo, mais sem destino necessariamente. Por isso que o mapa mental é importante. E aí algumas atitudes são importantes para a gente conseguir construir um mapa mental que gere um retorno. Então, a gente precisa então construir autoavaliações construtivas e realistas. E como que a gente faz isso? Primeiro, perguntar, demonstrar interesse, não ter medo de expor e falar sobre o seu desempenho. Cara, isso aqui é muito interessante, né, velho? Pô, eu achei que eu fui mal, cara. O que vocês acharam sobre o meu desempenho? Isso é uma parada que a maioria das pessoas tem medo de falar. Por quê? Porque elas pressupõem que as outras pessoas vão falar mal dela, vão humilhar ela. Elas estão com a xícara cheia, sacou? Cara, tira um pouquinho dessa xícara, ou pelo menos duvide um pouquinho dela. E fala, cara, vamos lá testar pra ver se essa galera vai me falar mal mesmo, vai me humilhar, vai tentar me constranger, sei lá. Mesmo que constranja, isso não tem a ver sobre você, mas isso é um papo para um outro vídeo.
Então, perguntar, demonstrar interesse é importante. Pegar feedback com as outras pessoas, na verdade é a mesma coisa aqui, né? Pegar feedback, mesma coisa. Pegar feedback é a mesma coisa. Se autoavaliar como se estivesse avaliando uma outra pessoa, ou sendo um terceiro, né? Então isso aqui, eu acho que isso aqui é do livro, cara. Se autoavaliar como se estivesse avaliando uma outra pessoa. Ah, tá. Então, é você avaliar o seu processo, porque às vezes a gente fica enviesado quando é nosso, porque a gente tem vários preconceitos, né? A gente tem várias interpretações prespostas a respeito da gente. Então, quando a gente olha um terceiro, às vezes a gente olha com um olhar mais empático, um pouco menos apegado. Inclusive, eu vou falar aqui na frente sobre flexibilidade cognitiva, né? Flexibilidade psicológica. Isso aqui ajuda a gente a ser um pouco mais flexível. Às vezes a gente é muito rígido, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação sobre nós mesmos. A gente é cheio de preconceito, cheio de ideia errada. Mas quando a gente olha para o outro, a gente pode ser muito mais empático, muito mais compassivo, muito mais compreensivo, né? Analisando um pouco mais o contexto, analisando outras coisas. E por isso que é importante a gente fazer esse tipo de análise. Aqui, na verdade, aqui que eu falo sobre... aqui é um complemento, né? Aqui é um complemento sobre essa ideia de a gente construir uma cognição mais coerente, tá? Que é quando a gente vai compreender melhor você mesmo, tá? Principalmente anotando, escrevendo, refletindo sobre isso, compreender o mundo e as outras pessoas. Então, olha só, primeira coisa que a gente precisa fazer, exposições que testem a sua convicção a respeito de você mesmo, tá? O que isso quer dizer? A exposição com o objetivo de evocar um esquema. Quando eu falei lá atrás, por exemplo, às vezes as pessoas têm medo de expor e de falar sobre o seu desempenho. O que acontece? Isso aqui é uma exposição. Eu acabei de falar, cara, vai lá e pergunta. Para testar, para ver se as pessoas realmente vão falar mal sobre o seu desempenho. Porque às vezes a gente tem essa ideia de que os outros vão nos criticar, vão tentar nos humilhar, você foi horroroso, e sei lá o que e tal. E acontece muito isso. Mas, cara, sabe, testa isso, valida isso, vê como é que você vai se sentir. Então, isso aqui é uma posição. Eu tenho medo de que as pessoas me humilhem, então vai lá e tenta fazer isso. Cara, obviamente que é muito difícil isso fazer. Né? Como lá aqui no início, né, do que a gente falou, é um dos maiores medos que tem, é um dos que mais causa sofrimento, é falar em público. Né? É você se colocar numa posição meio que constrangedora, ou não é constrangedora, mas vulnerável. Né? Então, a gente precisa ir aos pouquinhos. Tá? Então, essa exposição é basicamente isso. Eu dei esse exemplo para a gente explicar. Mas, assim, para ficar mais fácil, você pode ir conversando com pessoas que são mais próximas a você, que você confia um pouco mais e tal. Se você não tem pessoas que você confia que estão próximas para você, é importante você fazer isso. Isso é muito importante para você fazer, cara. Muito importante, muito importante, muito importante. Inclusive, a gente pode fazer uma outra apresentação aqui só para falar sobre isso, velho. Criar relacionamentos significativos, né? Importantes, duradouros, fortes, tá? Então já vai... A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre várias outras coisas, então já vai seguindo aí o canal, beleza. É importante, tá? A gente explorar mentalmente as diferentes situações que podem provocar uma alta intensidade de ansiedade, tá? Então, isso aqui basicamente é você visualizar situações em que você iria ficar ansioso. Aí você tentar repassar nos detalhes, e aí obviamente você vai percebendo que você vai ficar ansioso. E aí você depois vai olhar para aquela ansiedade, vai, né, respirar, vai dizer, olha, tá tudo bem, cara, tá tranquilo. E aí você volta para aquela visualização. Tá? Aqui também, né, algumas exposições com o objetivo de evocar o esquema temido, em situações simples, como estar no supermercado, coisas que você sabe que vai te evocar ansiedade. Aí você vai testando um pouco, você vai ali se comprometendo. Mas assim, não tem como, velho. Isso tem que partir de você, velho. Não tem como, isso tem que partir de você. Obviamente que você tem um grupo que te auxilie, que te compartilhe com você talvez esse mesmo desafio, vai te trazer muito mais motivação, entusiasmo e fé de que você vai conseguir. Por isso também a comunidade lá do Psicoativo, que eu já vou falar sobre isso. Na sequência, né, ou seja, depois que você fizer
ou a exposição, ou até mesmo explorar mentalmente essas diferentes situações, você vai fazer o quê? Com essa evocação do esquema, olha só que interessante, quando você evocar a ansiedade, você vai processar ela, você vai pensar a respeito dela, conhecendo mais as suas causas e raízes. Foi aquilo que eu falei. Quando é o que aqui a gente chama de esquema, né? Dentro da DCC, utiliza muito esquema, que é basicamente esse complexo que acontece em uma situação que influencia comportamentos, influencia pensamentos, tudo isso está envolvido aí. Não dá para dizer que é uma coisa só que evoca esse tipo de sentimento, essa reação emocional. Então, diante de um medo, você consegue pensar e processar isso, você consegue entender melhor as causas e raízes disso. Tá? Então, por isso que é importante tanto da gente fazer a exposição, quanto também a gente fazer essa exploração mental, essa visualização, e obviamente depois você processar essa experiência para você tentar entender melhor por que isso acontece com você. Né? Cada um vai ter uma particularidade, né? Embora tenham coisas que sejam parecidas. Cara, eu vou tentar aqui ser mais breve nessas coisas todas aqui, mas basicamente para a gente poder compreender melhor o mundo também a gente tem que ter maior flexibilidade cognitiva, que basicamente lá é a ideia da xícara vazia. Né? Basicamente, a capacidade E aqui, inclusive, tem uma explicação bem complexa sobre isso, né? Que a ACT, que é uma terapia aí nova, uma psicoterapia nova, que aborda vários elementos, e aí eles falam sobre esse fator aqui da flexibilidade psicológica, enfim, tem esses elementos, mas basicamente é a capacidade da gente mudar de ideia sobre nós mesmos. É a capacidade de a gente ter a xícara um pouquinho mais vazia, aberta, né, para outras coisas. Quando eu falo de flexibilidade psicológica, cognitiva, seria a minha análise simplificada seria isso. A capacidade de a gente mudar de ideia. A gente está aberto a novas ideias, novas interpretações sobre nós mesmos. Né? E aí a gente utilizar isso de uma maneira que seja funcional para a gente. Tá? E, obviamente, se interessar pelas convicções e visões do mundo das outras pessoas. Tá? A gente ser esse carinha aqui, olha só esse carinha que interessante, olha a carinha dele. Olha a carinha dele, de curioso. Estou curioso pelo que você está falando. Tá? Muito bem. Então, são 3 atitudes que a gente precisa ter. Primeiro, a flexibilidade. Aí aqui eu acho que eu resumo. Né? Isso na verdade, não resumi. Resumi. Então, a gente desafiar os nossos pensamentos, a gente ser mais flexível, ter a xícara vazia, e a gente também expandir a nossa compreensão quando a gente tenta entender melhor o mundo. Tá? A gente abre mão um pouquinho das nossas convicções, das nossas verdades, das nossas certezas, e se questiona, e se interessa, genuinamente tem esse interesse de tentar entender o outro, tá? Tentar entender a visão do outro. E, cara, quando você vai começar a perceber que os outros são... Quando você começar a fazer o que esse maluco aqui está fazendo, você vai ver que a galera é muito mais louca que você, velho. Ou a galera é tão quão louca como você, velho. Como eu e você. É muito doido. O ser humano é muito louco. Tem uns pensamentos muito malucos. E, obviamente, quanto mais você vai percebendo que você é doido, não no sentido, né? Eu tô dizendo, cara, esses pensamentos são muito incoerentes. E aí você vai aprendendo a lidar com isso, você vai vendo que as coisas vão dando certo. Né? Você vai compreendendo melhor a sua maluquice, aprendendo a funcionar de uma maneira mais interessante, a utilizar isso de uma maneira que seja funcional. Você vai vendo que tem muitas coisas que são muito importantes, mas que você nem percebe, você está preocupado demais. Mas isso é um papo para um vídeo mais para frente. Quanto mais o indivíduo percebe quanto mais o indivíduo percebe o mundo como previsível e com significado, olha só que interessante, quanto mais esse indivíduo percebe o mundo como previsível e com significado, menos propenso ele estará a desenvolver o estado de estresse na sociedade. O que significa previsível? Já parou para pensar isso? É quando eu consigo prever. Previsão meio que pressupõe uma compreensão do mundo como ele funciona. E compreensão tem a ver com a gente expandir nossa compreensão, a gente ser mais flexível, a gente desafiar também os nossos pensamentos. Que a gente tenha uma compreensão melhor até sobre nós mesmos. Sobre o que influencia o nosso comportamento e tudo mais. Louco, né?